Queridos, abra a vossa Bíblia em Apocalipse 21, a partir do verso 2. E a irmã citou bem aqui, falando das 12 tribos de Israel, né? Que remete ao próprio Estado de Israel. Mas também aqui podemos ver também o Senhor Jesus trazendo a revelação para João dos seus 12 apóstolos, que são os 12 pilares da igreja. E eu quero dizer uma coisa, irmãos: a igreja estava escondida em Cristo, por isso que é tão difícil para o povo de Israel, os judeus e muitas pessoas que buscam o judaísmo hoje em dia aceitar a presença da igreja. Eu não digo uma religião evangélica, mas eu digo a igreja de Jesus Cristo na terra. É muito difícil de ser engolida, porque ela estava escondida em Cristo. Na manifestação de Cristo está a igreja dele. Aleluias. Por isso que muitas pessoas confundem com aquela mulher ali no deserto e dizem: não, aquela mulher que vai parir ali no deserto, ela vai parir, ela vai gerar a igreja. Não, a igreja gerou Jesus, Jesus gerou a igreja. Israel que tem que ser resgatado hoje, e ele vai ser para a glória do nome do Senhor Jesus. Apocalipse é um livro complexo, como muitos dizem, mas se nós olharmos com a visão de João, vamos entender assim. Versículo 2: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu dizendo: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os medrosos, os incrédulos, e os abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem aqui, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Amém? Propriedades essenciais da cidade de Deus. Propriedades essenciais da cidade de Deus. Na nossa lição está assim: João começa a explicar o céu usando a imagem dinâmica da cidade. Será que não seria melhor comparar o céu a um jardim ou a um litoral praiano? Mas note que Isaías teve uma visão semelhante. Já vamos ler. Ao explicar o céu em termos de cidade, pretende-se mostrar que não há nenhum traço de escapismo na visão do céu bíblico. Cidade remete à consciência de grupo e troca de relações, dinamismo e serviço. Aleluias. Podemos ver aqui, irmãos, na nossa cidade de Salvador,
dinamismo em serviços, né? Temos transportes, temos luz, temos águas, né? Propriedades essenciais de uma cidade, sua culinária, seu transporte, seu meio de transporte, suas vias de esgotos, né? São propriedades essenciais de uma cidade, da qual aqui também em Salvador nós temos. E a cidade de Deus, ela tem as suas propriedades essenciais, né? Que traz a sua essência, que define a diferença da cidade de homens para a cidade do Eterno, do nosso Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós seres humanos definimos o nosso destino diante de coisas que nós desejamos realizar no presente para alcançar um futuro melhor. Desejamos, partindo de um ponto A para um ponto B, para um lugar desejado. Aqui, nessa revelação da qual nós devemos acreditar na palavra do Senhor Jesus, primeiramente ele parte de um ponto muito forte para nós seres humanos, quando ele fala assim, e eu, João, vi. A todo instante, desde o início dos capítulos de Apocalipse, Jesus trouxe essa revelação a ele, e sempre ele enfatiza bem que há uma grande necessidade que haja uma visão de futuro. E o que nós desejamos desse futuro é pequeno demais comparado com o que Deus, do que nós devemos acreditar, do que o nosso Senhor deixou escrito, preparado para cada um de nós, para todos os habitantes da terra. Mas para que alcance todos, temos um trabalho a realizar aqui. Tem um processo a ser realizado aqui. E a neurociência, irmãos, declara que se nós tivermos visão daquilo que nós desejamos, visão de futuro daquilo que nós desejamos colocar como imagem e visualizar pelo menos 2 vezes por dia, o nosso cérebro, a nossa alma entra em congruência com o nosso espírito, com o nosso corpo, e nós no dia a dia batalhamos e trabalhamos e conseguimos realizar todos aqueles objetivos. Eu acredito que aqui muitos já ouviu em algumas pregações ou algumas palestras, ou até mesmo na internet, no YouTube ou em qualquer outra via da internet, falando que nós devemos criar um mural dos sonhos, devemos criar um mural e colocar ali para que nós olhemos todo dia pela manhã e realize nossos sonhos, nossos desejos. Eu acredito que muitos já ouviram e alguns ainda não. Mas isso aqui, desde o primeiro capítulo de Apocalipse, é o que Deus, o nosso Senhor, trabalhando no homem, na mentalidade do homem, para que o homem enxergue, tenha esta visão e principalmente acredite nela. Acredite, porque nós temos que acreditar, irmãos, na recompensa que Deus tem para cada um de nós. Senhor, porque tudo isso aqui é um processo que nós devemos desfrutar aqui na terra, irmãos. É um processo que nós devemos desfrutar aqui na terra. Desfrutar como? Cooperando com o propósito eterno de Deus, ajudando as pessoas a se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. Deus, Ele quer que nós sejamos uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para que a gente receba como herança, receba como recompensa a morada nessa grande cidade, nessa nova Jerusalém, que nos fala aqui na lição que a sua
Sua primeira propriedade essencial, ela é qualificada como santa. A parte A do versículo 2 diz assim: e eu vi a santa cidade. Mas muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: eu não consigo ser santo, então não vou conseguir estar com Deus. Queridos, nós seres humanos, quando nos olhamos, se eu olho para cada um de vocês aqui, eu vejo muitas pessoas e todos vocês só me veem aqui. Vocês, se ficarem comigo no dia a dia, vai perceber ou vai ver que em algum momento eu vou ter algum excesso que lhe desagrade, porque eu sou ser humano e posso ter algum excesso, né? Uma conduta que eu saia da linha, que você, dentro dos seus valores ou dos seus princípios, possa me condenar. A mesma coisa eu e você. Nós nos posicionamos muitas vezes como Deus ele não quer, como críticos e julgadores dos seres humanos, dos nossos irmãos da casa do Senhor. E Deus ele quer que nós venhamos nos preocupar simplesmente que haja uma visão, um acreditar daquilo que Ele quer nos entregar, do que aquilo que já foi proposto lá no Jardim do Éden, quando Ele prometeu o Messias que veio, que se revelou, que foi gerado a igreja, que somos nós participantes hoje, e que nós iremos morar em uma cidade santa, separada para mim e para você. Cidade que Jesus disse: eu vou preparar o lugar de vocês, porque lá tem um lugar para cada um de nós. Separada de quê? Irmãos, o passado vira passado em 3 segundos. Nossa vida aqui com espírito, alma e corpo, nós temos também memórias. Memórias remete a lembranças. E lembranças nós podemos ter de 2 formas: de dor ou de esperança. Querido, a dor paralisa, a dor nos estagna, nos deixa paralisado ao avançar. Por quê? Porque quando a gente foca na dor, a gente sofre, a gente reclama, a gente murmura. Quando a gente foca na dor, a gente não consegue avançar. Quando a gente foca na dor, a gente não muda o nosso mindset, o nosso pensamento, nosso sentimento, a nossa emoção. Não muda. Mas aqui, o nosso Deus, ele trouxe para João visão. E dentro do outro ponto da memória, das memórias, de nossas memórias também, tem as lembranças de esperança. Queridos, memórias, lembranças de dor, ele anula o sentido. Se eu foco na dor, eu foco aqui e agora no presente, e tudo isso aqui não vai me importar. Eu não vou dar importância, eu não vou dar crédito, eu não vou acreditar. Eu vou achar que simplesmente uma figura de linguagem, que não é bem assim, que a teologia está inventando muitas coisas, que a interpretação do grego, do hebraico, do latim, do alemão, do inglês, até chegar ao português, mudou tudo. Então, queridos, só que a lembrança de esperança nos traz um sentido,
nos devolve o sentido. E é isto a proposta de Deus em todo o Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, é nos dizer que não existirá fim para a sua igreja. Não existirá fim para Israel. A igreja e Israel estará juntas com o Cordeiro, aleluia, dentro da sua proposta das 12 tribos e dos 12 apóstolos. Nós fomos inseridos na videira. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos lá, eu e você estaremos lá, mas há um processo aqui. Nós vamos perceber isso mais adiante. Querido, primeira propriedade essencial da cidade de Deus, não esqueça, ela é qualificada como santa, separada de tudo e de todos que nós já podemos pensar, imaginar, tudo que já foi visto, imaginado. E a cidade de Jerusalém não se resume também, irmãos, entendam bem, quando você lê a lição de vocês, a cidade de Jerusalém não se resume ao céu de Deus, não se resume. O céu de Deus é grandioso e o nosso Deus é maior ainda do que ele. A cidade santa, a Nova Jerusalém, que vai descer do céu para a terra, ela é um presente de Deus estabelecido para mim e para você. Quando a gente fala de perfeição, né, ser perfeito, ser santo, muitas vezes a gente não entra nesse crivo, porque a gente entra num estado de perfeccionismo. Queridos, perfeccionismo já é um defeito. Ser perfeccionista já é um distúrbio emocional. Então, irmãos, Deus, Ele quer que nós busquemos a perfeição em Cristo, levados pelo seu Santo Espírito. Irmão Júnior, missionário Júnior, mas eu sei de tudo isso, mas por que eu não consigo fazer? Porque, irmãos, somos espírito, temos a essência de Deus, mas somos alma, somos corpo. Não trago desculpa, mas eu trago uma chamada de atenção para cada um de nós. Se nós somos alma, temos mente, nós pensamos, sentimos e nos emocionamos. Queridos, a nossa emoção eterna vai ser a alegria. A dor e a tristeza, ela vai ser removida. Então, todo o processo aqui estabelecido para cada um de nós é para que nós venhamos nos mantermos firmes todos os dias, acreditando no nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditando, mesmo não querendo, irmãos, mesmo a alma lutando contra o espírito, nós devemos tomar uma atitude diferente de acreditar, de fazer a vontade de Deus. Mesmo não querendo orar, vamos orar 5 minutos. Mesmo não querendo jejuar, vamos jejuar. Mesmo não querendo vigiar 1 hora, ou não conseguindo, vamos vigiar pelo menos 1 hora, como Jesus pediu aos seus discípulos. Queridos, a alma arraigada nessa carne, nesse corpo mortal, ela nunca vai querer estabelecer uma conexão com Deus para ser separada, para ser santo, não, irmãos. Se a gente não trabalhar as nossas emoções, entendermos que tem uma vida espiritual, uma vida emocional para ser desenvolvida, para ser avançada, nós nos estagnamos. Mas eu sou muito de oração, mas eu caio naquele mesmo erro. Se você prestar atenção nas suas emoções, tem práticas que você pode
executar, que vai eliminar todos os seus comportamentos tóxicos. Porque cada um de nós temos 4 áreas nas nossas vidas. 4 áreas, irmãos. 4 áreas. Para a gente estar dentro dessa cidade aqui, que é qualificada como santa, temos que perceber o seguinte, que tem a área aberta. Ó, essa área aqui, eu vejo vocês me verem. Tem uma área da minha vida que eu não vejo, só vocês verem. Tem uma área da vida de vocês que só eu vejo. Tem uma área da minha vida que só eu vejo, que é aquele chamado, né, que muitos aqui devem ter, aquele cantinho ou quartinho da bagunça, que se eu mostrar a vocês, você vai dizer, não é crente não, tá desviado esse menino, hein? Tanto eu como você. E existe também aquele quarto que faz você se reconectar com sua vocação, com sua identidade, com seu propósito. Faz você se reconectar com Deus Todo-Poderoso. Porque no dia a dia, as emoções, quando ela vai à flor da pele, nós agimos como nós não queremos. Mas por que agimos? Porque nós não estamos desenvolvidos, qualificados emocionalmente para poder exercer. Porque uma coisa é eu saber que existe céu. Outra coisa é eu trabalhar para chegar lá. Outra coisa é saber que Jesus morreu na cruz por mim, para me salvar. Outra coisa é eu me estabelecer, renunciar todos os dias para estar com Ele. Outra coisa é eu saber que a Bíblia é autêntica, de Gênesis e Apocalipse. Outra coisa é eu viver a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Queridos, o saber é cognitivo, é inteligente, mas o fazer é emocional. Se eu e você, que tem passado essa turbulência, eu e você e o mundo tem passado essa turbulência, né, de uma pandemia, vivendo, como dizem, né, o novo normal, não estiver trabalhando as nossas emoções, vamos sofrer mais do que poderíamos sofrer. E se nós sofrermos mais, aonde que nós vamos focar? No sentido, na esperança ou na dor? Vamos focar na dor, que elimina o sentido. Mas se nós focarmos no Senhor, em tudo que Ele tem nos falado, na palavra dele que nos traz vida, que nos traz esperança, foi o que Ele fala aqui em Isaías. Vamos pensar, vamos trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Segunda, procede da parte de Deus. Não poderia proceder da parte de Deus algo melhor e mais extraordinário. Muitas vezes eu acredito que vocês verem também muitas coisas, muitos lugares lindos demais que tem no Brasil, fora do Brasil, que se chamam paradisíaco, né? Quando eu olho assim, rapaz, existe isso mesmo? Ficamos impressionados com a beleza que existe na terra, que hoje nós vivemos e sabemos que ela está corrompida pelo pecado. Mas mesmo assim ficamos de queixo caído com tão exuberância da beleza que existe na natureza, nas montanhas, nas rochas, aquelas grutas com água, aqueles mares maravilhosos, cristalinos, aquelas coisas fantásticas. E as coisas fantásticas que as pessoas criam também, que os homens crentes ficam de boca aberta. E essa cidade aqui, que procede de Deus, que procede do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Deus verdadeiro. Queridos, o céu, diz aqui no ponto da lição 2, no ponto 2 da lição, o céu é a invasão e a presença de Deus vindo do alto até nós. Nesse ponto é preciso chamar a atenção do leitor contra a ideia de que o céu é uma esperança puramente humana, um lugar apenas de reencontro com os nossos parentes e amigos. A esperança cristã é infinitamente mais sublime, pois o que faz o céu ser céu
é essencialmente a plenitude da presença de Deus conosco. Há passagens bíblicas que têm aqui suas explicações. Queridos, resumidamente aqui nesse ponto está dizendo assim, ó. Deus, andava com o homem no jardim, tinha feito os céus e a terra perfeito, andava com o homem no jardim, me relacionava com ele, estava com ele, isso todos os dias, não era só finais de semana, ou só no domingo, não, todos os dias na viração do dia, o próprio Deus andava com Adão e Eva. E o que aqui, queridos irmãos, na lição aqui em Apocalipse 21, versículo 2, parte B, diz assim, ó, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, descendo do céu da parte de Deus. Vai ser maravilhoso estarmos juntos? Vai, mas maravilhoso, magnífico mesmo, extraordinário, é saber que estaremos diante do nosso Deus como filhos verdadeiros, amados dele, para sempre. Para sempre. Que o nosso, como o missionário Manuel citou aqui, no estudo da lição aqui, quando ele trouxe, e é verdade. Nosso menor tempo de eternidade é aqui. Agora, a escolha de onde nós iremos passar, olhe bem, o fazer, a escolha é minha e sua. A escolha de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele já fez. Entregou Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus voltou para o Pai. E Ele quer nos tirar e nos entregar o seu grande presente, para que aonde Ele estiver, nós estejamos para sempre com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, procede da parte de Deus. Ela é santa e vem da parte de Deus. Terceiro ponto, é a cidade noiva. Terceiro ponto, é a cidade noiva, parte C do versículo 2. Já viu como é a palavra do Senhor, irmãos? Um versículo, nós extraímos muita coisa da parte A, muita coisa da parte B, e agora parte C, um versículo só. Isso quer dizer que tem, além da interpretação, tem a revelação do Espírito Santo. Eu tenho que ler de Gênesis a Apocalipse, é bom, você não tem que ler, você pode ler, orar, entender o que você pode entender com sua mentalidade já de cristão, e você pode ler mais, estudar mais profundamente, e além do seu estudo aprofundado, pedir que Deus, Pai, em nome de Jesus, que através do seu Santo Espírito, vos traga a revelação da sua palavra. Parte 6 diz assim, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aleluia. Este é um grande mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A igreja, grande noiva do Senhor. E essa cidade, como foi entregue à noiva, ela representa a própria noiva. A nossa habitação nos representa. E a gente representa a nossa habitação, onde haverá o casamento do noivo e da noiva. Estará ali, queridos, como Cristo amou a igreja. Queridos, essa passagem aqui nos traz a sua sublime e revelação do seu relacionamento
de como Ele quer ter com cada um de nós nessa cidade de Deus. Essa cidade noiva que está linda, adornada, preparada, afiada, toda prontinha, sem mácula, sem rugas, sem manchas, para estar eternamente vivendo suas núpcias com o Cordeiro. Primeiro é qualificada de santa, segunda procede da parte de Deus, terceiro é a cidade noiva. Quarto, é a habitação de Deus com os homens. Apocalipse 21, 3 e 4 diz assim: E eu vi, novamente, e eu vi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são... As coisas antigas só são lembranças de dor. Queridos, quando existe lembrança de esperança, que se cria um sentido, é um processo eliminatório, eliminador. E gera sentido, gera esperança, gera vida, gera alegria. Então, onde existe alegria, não há tristeza. Onde existe alegria, não há dor, não há choro e não há pranto. Jesus falou: para que a vossa alegria seja completa, esteja comigo. Esteja comigo. Tabernáculo. Esteja comigo no tabernáculo. Deixa ser o seu Deus para sempre. Venha estar na habitação de Deus com todos os outros homens. Olha que versículo, olha que passagem interessante, irmãos. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Vai pegar aquelas lembranças de dor, de pranto. Choro dura a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Tudo isso vai ficar fora, irmãos. Vai ser eliminado pensamento, emoção e sentimento? Não, porque a alegria é um sentimento. Vai se emocionar? Vai, com grande alegria, com grande gozo. Mas toda essa parte que nos jogam no chão, dor, tristeza, choro, não haverá mais. E hoje para nós existe tempo, né? Passado, presente e futuro. E lá não haverá tempo. Nós estaremos com Deus na sua eternidade. Os irmãos entenderam? Nós estaremos com Deus na sua eternidade. Tempo existe para nós. Passado, presente e futuro. E passado hoje aqui, irmãos, se os irmãos cronometrar aí no seu relógio, 3 segundos. 1, 2, 3. Já virou passado. A ciência, a neurociência comprova que o passado existe em 3 segundos. Então, se o homem ele consegue calcular em tempos a mudança do presente para o passado, o que deixou de ser presente e se tornou passado, agora imaginem estar com Deus toda a sua eternidade.
Não vai ter ânsia, não vai ter agonia. O que vai ser daqui a 5 anos, o que vai ser daqui a 10 anos. Não existe anos, não existe relógio, não existe cronos. Não existirá. Tudo que consomem a mente humana, as emoções humanas, o sentimento humano, o pensamento humano, vai ser deixado para trás. E não vai existir nem essas memórias. Quais são as memórias que vai existir lá? Alegria. Memórias de alegria. Ele enxugará toda, ela vai remover assim, ó. Por quê? Habitaremos com o Senhor para sempre, no seu tabernáculo. E o Senhor será para nós Deus, e nós vamos ter Ele como Deus. Nos tornaremos filho, e Ele nos vai ter como Pai autêntico. Não é mais simplesmente por adoção, mas vai ser Pai autêntico. Não vai ter mais distinção de Israel e da igreja. É um só. Entendeu, irmãos? Aqui está escrito, como a missionária Clarice trouxe, as 12 tribos de Israel, e eu citei os 12, apóstolos de Jesus, para mostrar que tem duas coisas distintas, dois povos distintos que estarão juntos num só lugar, tornando um povo só de Deus, na habitação de Deus. Queridos, quinto ponto aí, é o lugar onde a justiça prevalece. Agora que entra o processo, agora que entra o nosso dia a dia aqui, irmãos. Precisa. Para o homem é muito importante. Apocalipse 21, de 5 a 8, eu vou ler aqui, irmãos. E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis eu que faço nova todas as coisas. Jesus falando aqui, irmãos. Eis que eu faço nova todas as coisas. E ele disse-me, João fala aqui, escreve. Jesus ordenando a João, escreva, querido, escreva, filho, deixe registrado, isso daqui precisa ficar registrado, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Jesus sempre gostou de enfatizar, irmãos? Em verdade vos digo, chamando a atenção para bater o martelo, como se tivesse pegado um anel do rei, anelado a situação, em verdade, essas palavras são fiéis, são verdadeiras e fiéis. E ele disse, está feito. O que está feito, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida, que é a nossa frase aqui, irmãos? Está aqui, Jesus, fonte da água da vida. Aleluias. Eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Disse aqui? Aquele que estiver sedento, aquele quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu. E ele será? Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os devatos e feiticeiros e idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui se estabelece, a justiça do nosso Deus. Uma das propriedades essenciais da cidade de Deus, que ele é o lugar onde a justiça prevalece. Então, se nós conhecemos a Deus, estamos em Cristo Jesus,
nós devemos viver e praticar seus princípios e valores. Queridos, existem vários ditados populares lá fora, que quem se junta com porcos farelo come, né? Em Provérbios, né? Um provérbio fala, me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Se você anda com sábio, será sábio. Se você anda com tolo, será tolo, irmão. Isso é fato. Então, se eu ando com Ademir, que tem princípios e valores semelhantes do que o meu, se eu ando com o irmão Ramon, que tem princípios e valores igual ao meu, tudo bem, tudo certo. Mas se eu ando me relacionando, convivendo, entendam bem o que eu quero dizer, irmãos, e todos os dias me deixando envolver com seus princípios e valores, que é diferente do meu, eu começo a abandonar os meus princípios e valores, porque eu começo a trocar com a pessoa. Eu posso até doar alguns meus, mas também eu vou receber dessa pessoa. O que vai acontecer? Eu vou ser prejudicado. Então, o saber disso é cognitivo, inteligente. Mas o fazer é emocional. Como fazer? Blindando a nossa mente. Temos que blindar a nossa mente aqui. Pensamentos, emoções e sentimentos. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, verso 8, se eu não me engano, que todo o nosso pensamento, ele tem que partir para pensar tudo que é louvor, tudo que é agradável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, porque estamos em um processo natural, eliminatório, com as nossas próprias escolhas, com nossas próprias decisões, utilizando o nosso livre-arbítrio, poder que não foi otorgado pelo próprio Deus, pelo nosso Senhor. Mas, qual é o botão, qual é a tecla que eu estou digitando? Onde está escrito princípios e valores semelhantes ou princípios e valores contrários do que o meu? Você lembra que eu falei, irmãos, sobre a internet, sobre algoritmos? É tão extraordinária a tecnologia, irmão, tão extraordinário, que tanto no Google, YouTube, Facebook, Instagram, trabalham assim. Quando você busca um site, qualquer coisa, que você sai e que você volta a acessar novamente, que ele sabe que você está acessando de novo a internet, ele começa a lhe propor um caminho a ser seguido. Porque ele identifica em você um perfil, e dentro do seu perfil, dentro dos seus princípios e valores, ele começa a lhe conduzir. Aí você pensa assim, poxa, eu estou sendo conduzido no que eu quero, no que eu estou buscando na internet. Mas na verdade não. Quem está lhe conduzindo são códigos chamados algoritmos, né? Códigos matemáticos lhe conduzindo como ele quer, lhe tornando a marionete. Por que marionete? Porque tem pessoas que estão investindo milhões, estão investindo bilhões para que você acesse aplicativos, sites, vídeos, fotos, você querendo ou não, sabe para quê? Para que haja uma retribuição financeira, para que eles ganhem dinheiro. Como é que esses grandes provedores ganham dinheiro? Porque está focando no material humano, em mim e você. Eu e você dá dinheiro a eles, assim, e muito dinheiro. Se eles conduzem o ser humano como eles querem, irmãos, porque se a gente se entrega, o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa emoção ali, ele facilmente nos conduz. Por quê? Porque ele cria um avatar, ele cria outro Júnior aqui, ó. Um Júnior virtual, e eles começam a
querer manipular o Júnior real pelo Júnior virtual. Mas se isso eu não souber, eu nunca vou entrar em ação, nunca vou ter atitude de rejeitar o que ele está me propondo. Mas também não adianta eu saber disso e não entrar em ação. Porque eu tenho que blindar as minhas emoções e fugir de tudo aquilo que ele está me proporcionando a um caminho que esteja longe e contrário aos meus princípios e valores. Isso é o virtual. Agora, e o físico é da mesma forma. Aqui fora. Sabe por quê? Porque a terra, irmãos, é o reflexo do céu. Se a gente dentro desse processo aqui buscar caminhar nos princípios e valores bíblicos de Deus, que deixou para cada um de nós, rapidinho estaremos com o Senhor. Rapidinho o Espírito Santo está do nosso lado. Rapidinho o Pai está falando comigo e com você. Esse relacionamento é construído aqui para a eternidade. Queridos, a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que toda a ciência, do que toda a tecnologia. Porque tudo que se vive hoje, se esse cientista buscar na palavra, ele vai encontrar, de alguma forma vai encontrar. Porque a palavra de Deus, ela é atual desde quando começou a ser escrita lá por Moisés, na sua totalidade. Então, tudo isso que eu citei aqui, irmão, de tecnologia e de ciência, a Bíblia é mais. A Bíblia é muito mais. Então, a Bíblia ela nos fornece uma mudança rápida, com forte impacto emocional, que serve para cada um de nós e para todas as pessoas lá fora. A Bíblia nos fornece essa mudança de hábitos, de comportamentos, que a ciência hoje, a neurociência, está promovendo lá fora. Mas quando nós recebemos Jesus conosco, nós passamos por um processo de um forte impacto emocional, então mudamos. Só que tem um processo que muitas vezes a gente não entende. O processo gradativo. Processo gradativo de todos os dias. Tem pessoas que se encontram com Jesus, aí a gente fala, poxa, aquela pessoa era assim, mudou radicalmente. Poxa, aquela pessoa parecia que era melhor, né? Ao nosso julgamento, irmãos. Nós se posicionando como juiz. Pô, aquela pessoa ali parece melhor e ainda não largou o cigarro? Ainda não largou a pornografia? Porque nós olhamos e enxergamos os excessos das pessoas. Não largou a bebida ainda? Quando Deus ele fala da sua palavra, quando Deus ele fala de Jesus, ele fala de pessoas. Ele não fala de coisas. Essa cidade, irmãos, o que nós estamos estudando aqui, que nós devemos acreditar e receber como verdade de Deus. Sabe por que isso existe e vai ser estabelecido para cada um de nós? Por causa de mim e você, pessoas. Deus ele quer pessoas com Ele. Ele quer nós com Ele, Ele quer a igreja dEle, Ele quer Israel com Ele. Ele quer todos com Ele. Mas o nosso processo, olhamos, né? O apóstolo Paulo assim, ó, parem de olhar para vocês mesmos. Por que vocês só olham para vocês mesmos? Porque vocês não cuidam do problema das outras pessoas. Mas esse cuidar, ele não estava dizendo de fofocar, não. De falar mal, não. De tomar parte, como a gente fala aqui no nosso baiano, de tomar parte da vida dos outros dessa forma, não. Ele está dizendo assim, ó. Caro amigo, cara amiga. Queridos e queridas, filhos e filhas. Se você tem habilidades para ajudar, por que cruzar os braços? Se você pode, se as pessoas estão lhe pedindo ajuda, por que cruzar os braços? Agora sim,
Se as pessoas não lhe pedir ajuda, você vai só transmitir para ela a palavra de Deus. Mas se as pessoas, que têm diversas formas de ser alcançada por Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, pelo bem que nós podemos praticar, pedir ajuda a você, você analisa assim, 2 pontos. Ela está me pedindo ajuda, pronto. Ela está qualificada no primeiro item. Aí o segundo item você se avalia. Será que eu estou qualificado ou qualificada para ajudar essa pessoa? Se você tiver, se prontifique. Se você não tiver, passe para quem está qualificado, para quem é especializado na área de ajuda. Compartilhe. Faça esse algoritmo espiritual trabalhar na obra do Senhor. Coopere, A gente na internet não pede muito like, não pede muito compartilhamento, comentários, Que esses comentários sejam de vida. Que esse like seja de alegria, esse compartilhamento seja com amor. Queridos, existe chamado uma pirâmide da essência humana, que primeiro é amor, equilíbrio e poder. Amor é a base. Se você quer saber se você ama a pessoa, conheça a pessoa de verdade. Conheça as pessoas na sua essência. Se você tiver o amor de Deus, você vai amar essa pessoa. Não vai ter mimimi, não vai ter besterol, não vai ter nada vezes nada. Entender o que ele passa, colocar a pessoa dentro da história dela. A pessoa foi um bandista, a pessoa foi traficante, a pessoa foi... Estou falando isso pela Bahia. Bandista, traficante, ou Rio de Janeiro, onde eu já morei. Traficante, um bandista, deixa eu ver... muitas outras coisas, Mas que a gente poderia qualificar aqui como excesso. Obeso, porque está muito gordo, come demais. Irmãos, a parte emocional da alma vai muito além, que a pessoa precisa se libertar também. Muitas pessoas se libertam com esse impacto emocional. Outras pessoas têm que um processo gradativo. E dentro desse processo gradativo, nós já recebemos a Cristo, já recebemos a Deus. Então nós devemos nos qualificar para ajudar as pessoas. E este ano de 2020, irmãos, a igreja precisa estar qualificada em pessoas, em amor e na sua essência humana, para ajudar as pessoas. Não falo só de mim, da minha família, mas verdadeiramente de todas as pessoas. Porque o propósito maior de Deus é pessoas. E se eu e você batalhar para cooperar com o propósito eterno de Deus, não só a casa de oração, não só os irmãos aqui da EBCO, mas os nossos familiares, os nossos amigos, Os amigos dos amigos podem ser alcançados, conforme a sabedoria que Deus nos dá. E dentro de sabedoria, irmãos, a gente coloca... já é 11h11, daqui a pouco já estou encerrando, irmãos. Falta só mais um ponto para a gente finalizar, o ponto 6. Irmãos, eu estava observando alguns dias aí atrás, conversando com muitas pessoas, com minha esposa e outros irmãos, perguntando assim, como é que Salomão conseguiu cair, irmãos? Com tanta sabedoria. Estava com minha mãe também conversando sobre isso. Como é que Salomão caiu com tanta sabedoria? Porque na sua oração, irmãos, a gente fala que Salomão pediu uma coisa, Na realidade, ele iniciou... O primeiro pedido de Salomão é o que fez a diferença de ele cair ou de ele estar em pé. É um segredo que Deus me revelou que eu vou compartilhar com os irmãos. Salomão disse assim, Pai, me dá
um coração que eu possa sempre te ouvir. E me dar também sabedoria para eu governar as pessoas, o teu grande povo. Quando Salomão para de ouvir a Deus, as coisas para ele desandam. Foi assim com Saul. Ele se afastou de Deus porque ele deixou de ouvir a Deus. Se eu e você deixa de ouvir a Deus, nós nos distanciamos dele. As pessoas estão longe de Deus porque elas não estão tendo acesso a Deus. Por que elas não estão tendo acesso a Deus? Porque elas não ouvem a sua voz. Só ouve a voz quem é ovelha. Ouve a voz do seu pastor e identifica. Mas as pessoas lá fora estão distantes. Mas é eu que tenho que julgar, é eu que tenho que condenar, eu que tenho que estabelecer quem entra e quem sai na igreja ou na cidade de Deus. Sou eu? É você? Somos nós? Não, irmãos. No processo, temos que ser bastante produtivos, ativos, participativos. Sem o quê? Sem inveja, sem ciúme, né? Sem orgulho, sem prepotência, sem vaidades, né? Tudo isso aí lançado fora para que a gente possa agregar o maior número possível, para que venha receber a cidade santa, venha receber esta promessa de Deus, né? Vamos ter um ouvido inclinado para Deus. Sabedoria, se a gente não tiver, verdadeiramente a gente pede, Deus nos dá de graça, liberalmente. Ó. Quer quanto? Liberalmente é saber. Quanto é que você quer, Ademir, de sabedoria? Deus te perguntando, quanto é que você quer? Em números, é 1.000? É 10.000? É R$1? Quanto é que você quer de sabedoria? Liberalmente, não está para a gente. Mas ter um ouvido, uma mente, pensamentos, emoções e sentimentos voltados para o Senhor, tem que ser isso todos os dias. Quer ver uma coisa, irmãos? É blindar verdadeiramente a nossa mente, blindar a nossa mente. É igual a dona de casa. Acredito que a missionária Clarice vai lembrar aqui. Antigamente, né, as casas, cidades pequenas, era piso vermelho, amarelo ou verde, né? Casa de chão, ali no chão, né? Não era primeiro andar, prédio, essas coisas. E as ruas eram de barro, né? Muita poeira, né, irmã Clarice? E para varrer a casa, trabalho, né? Jogar primeiro. Ou então a gente precisa fazer o que também? Olha o segredo. Fechar as portas e a janela, né? Fechar a porta e a janela para depois varrer tudo, para poder fazer a limpeza. Então, a gente fecha a porta e a janela, blindando a nossa mente. Se lembra que Paulo falou quando ele olhou para o soldado? Capacete da salvação, blindando a mente, couraça da justiça, vestimento da verdade, sapato da preparação do evangelho da paz, escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu fecho as portas, eu blindo a minha vida. Por que blindo? Para que as coisas externas não entrem mais. Para que as coisas externas não entrem mais. E dentro eu faço a limpeza. Qual é a limpeza? A liberação de perdão. Quem é que eu preciso perdoar de verdade? Será alguém que me maltratou ali, acolá? Ou lembranças do passado de dor tem me atormentado a vida toda? Vem no meu pensamento, eu tento esquecer, tento ir para a internet, para o YouTube, Facebook, Instagram, tento ir para livros, tento ir para a Bíblia, tento ir para a televisão, tento fugir, né? Que as pessoas vão para a fuga. Porque
Quando falam assim para minha irmã, quando ela vê isso ou assistir isso aí, meu Deus, por que você está gordinha? Ela fala assim, porque graças a Deus eu como muito e na minha casa não falta comida. Mas, quando ela está gordinha, mas quando a pessoa é obesa demais, chega a 200, 300 quilos, precisa de fazer um tratamento, né, com especialistas. Indico até uma série para os irmãos chamada Quilos Mortais, não sei se alguém já assistiu, muito boa. Ele é acompanhado por um especialista, um médico, né, que faz cirurgia bariátrica, essas coisas, mas ele faz um processo de emagrecimento. Mais pessoas, dentro desse processo, ela primeiramente tem que acreditar. Você acredita no processo que você tem vivido aqui na Terra? De onde você está sendo conduzido? Para onde você está sendo conduzido? Para onde você vai chegar? E ele acredita, o que é que ele faz? Começa o processo doloroso. Qual o processo doloroso? Será que é aquela tristeza que remoinha? Não, é a renúncia. Jesus disse, aquele, né, que renunciar, tem que renunciar todos os dias, pegar a sua cruz e me seguir. Então a renúncia do dia a dia faz parte do processo. Se eu renuncio todos os dias, né, meu próprio eu, minha própria vontade, eu estou buscando me qualificar a estar dentro. Só o que acontece? Só que a gente desliza. E muitas vezes nossa desculpa é não sou humano mesmo. Certo? Somos humanos, erramos. Mas o que nós podemos fazer para começar a eliminar esses comportamentos tóxicos? Seguir a disciplina, seguir princípios e valores. E quando esses, né, obesos começam a seguir, Ademir, princípios e valores que os médicos passam para ele seguir ali a sua dieta, acreditar na dieta, praticar aquela dieta de 1.200 calorias que ele tem que reduzir, perder 25 quilos em 2 meses, ele faz. Quando ele acredita, quando ele pega de verdade aquele deslize de 5 pizzas, não sei quanto salgado, aquele almoço dobro, toma café agora, 10 minutos já está almoçando, aquele açúcar disparado, nem tudo isso é cortado, é tirado. E ele sente o impacto. Mas ele vai colocando no lugar a alimentação correta, os nutrientes corretos. Que faz o quê? Gera vida, gera saúde, gera mudança de mentalidade, mudança de hábito, mudança de comportamentos. O que acontece? Os primeiros 2 meses, geralmente a maioria não consegue. Enquanto é isso, está eliminado, não, tudo bem. Vamos continuar. O problema não é vacilar, escorregar. O meu problema não é eu escorregar ou eu vacilar. O problema é eu desistir nessa escorregada. Se eu desistir de Deus, de Cristo, da minha vida em Deus, aí é um problema. Aí que entra a parte espiritual da atuação do inimigo. Nas emoções, nos sentimentos, na mente, trabalhando. Se lembra da vozinha do anjo no desenho, a vozinha do demônio no desenho? Fica assim, a vozinha interna. A voz do anjinho fica baixinha. Continue. Mas a voz do diabinho fica assim, desista, rapaz, você não pode nada, você não consegue, você nunca termina nada, você não avança, você não se desenvolve, você faz isso, você faz aquilo, que nada para os seus irmãos te odeiam, estão afastados de você, não vai mais não, pai, aquele lugar não presta não, aquele lugar não vale nada, que nada, ninguém te dá valor, ninguém... Isso se chama voz interna. E a emoção vem à flor da pele, quando perde o sentido, aí faz... Porque muitas pessoas fazem tanta besteira e às vezes não se lembra. Às vezes não foi nem possessão demoníaca, mas foi o chamado arrebatamento de emoções. Para finalizar, irmãos, representa
a reentrada e vinda de Deus ao mundo. A sexta e última propriedade essencial, né? Propriedades essenciais da cidade de Deus. Representa a reentrada e vinda de Deus ao mundo. O processo é doloroso, mas no final, a recompensa que Cristo tem para mim e para você, ela superabunda todo o pecado. Ela é muito mais. Então, se eu e você tem visão de futuro, que Deus olha, que olha, tenha visão, estabeleça, olhe, fixe todo dia, entenda que tem uma morada para você. Não é o fim, é o recomeço. Deus ele não estabelece o fim para mim e para você. Ele estabelece o recomeço de todas as coisas. E é esse ponto que nós vamos ver aqui agora. Ouvimos tanto sobre ir para o céu, mas a Bíblia nos informa, né, mediante o estudo, nos informa que é contrário. É o céu que desce até nós, a cidade santa que desce do céu da parte de Deus. Então a cidade vai descer do céu para a terra, na nova terra, né? Criou novos céus e nova terra. Nós estamos estudando aqui sobre a cidade, uma parte do estudo sobre a cidade. Estamos estudando sobre as propriedades essenciais da cidade de Deus. Primeiro, ela é qualificada como santa, procede da parte de Deus. Terceiro, é a cidade noiva. Quarto, é a habitação de Deus com os homens. Quinto, é o lugar onde a justiça prevalece. Depois de todo o nosso processo aqui, né? Vamos nos regozijar. Ao que vencer, né? Vai ser comemorado. Ao que vencer, vai ser comemorado. Irmãos, qualquer vitória que vocês tiverem aqui, quer passar de fase, concluiu a faculdade, mesmo que não tenha colação de grau lá, uma festa lá, chama um amigo, uma amiga, qualquer pessoa, mas comemore esse momento, sabe por quê? Porque ele vai lhe trazer legitimidade para o outro nível. O seu cérebro, sua vida, sua alma, seu corpo, seu espírito vai estabelecer uma conexão tão grande que vai lhe legitimar a outro nível. Vai dizer assim, você está pronto para ocupar uma vaga em qualquer trabalho na sua área. Você assumir qualquer projeto nessa área. E assim sucessivamente. Se seu filho, se sua filha aprendeu alguma coisa, avançou em alguma coisa, comemore. Concluiu um curso, comemore. Aprendeu, exemplo, a dirigir, comemore. Comemore. Porque isso é princípio de Deus, é princípio do nosso Deus eterno. Todas as vitórias de Israel, Deus queria que eles comemorassem para quê? Para que avançasse a outro nível, que vencer uma cidade, comemora. Se prepara para outra, venceu, comemora e assim por diante. E assim que Davi teve todas as suas vitórias, que ele comemorava a sua vitória, Deus foi com ele e ele não perdeu nenhuma guerra, a não ser, não vou nem entrar aqui no mérito, para ele mesmo, em um momento, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Restituído. Queridos, ouvimos tanto sobre ir para o céu, mas a Bíblia nos informa que é contrário. É o céu que desce até nós, a santa cidade, que descia do céu da parte de Deus. A santa cidade, que é o presente de Deus para nós. E esse presente, a cereja desse presente é a própria presença do Cordeiro, do Deus Todo-Poderoso. E contrapartida ir. Um dia nosso Senhor disse, vou preparar-vos lugar. E então a seguir ele também disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, vós estejais vós também. 9 e 10, versículo 9 e 10 do capítulo 21 de Apocalipse, para finalizarmos nosso estudo nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo, vem aqui, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a santa Jerusalém, descendo do céu da parte
de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Representa a reentrada e vinda de Deus ao mundo. Esse é o ponto. A vinda, né, da santa cidade, a terra foi preparada, né? Nós não entraremos nesse mérito agora, mas a cidade, como a terra foi restaurada por Deus, ele faz agora uma conexão direta. Se a gente ler e buscar a revelação da Bíblia Sagrada, que esse foi o ponto primordial de Deus estabelecer o homem, de criar o homem, é para o louvor da glória dele. Como é que o homem é estabelecido para ser louvor da glória dele? Ele queria sempre uma conexão direta com o homem, um relacionamento pessoal, não um relacionamento distancial. Nós olhamos e vamos, imagina, Deus está lá, e o diabo usa muito isso, Deus está lá, e você aqui, na mente das pessoas. Mesmo nós sabemos que o Espírito Santo está presente na terra. Sempre esteve e sempre estará. E a presença do próprio Deus, Jesus novamente conosco, morando juntos. Amém? Propriedades essenciais da cidade de Deus. Primeiro, nós vemos, é qualificada e santa. Segundo, procede da parte de Deus. Terceiro, é a cidade noiva. Quarto, é a habitação de Deus com os homens. Quinto, é o lugar onde a justiça prevalece. E sexto, representa a reentrada e vinda de Deus ao mundo. Assim como ele fazia no Jardim do Éden, ó. Pessoalmente. Não simplesmente a sombra como Moisés viu, né? Como a Bíblia fala que o Antigo Testamento é o reflexo, é a sombra do noivo, nós somos ainda em partes, né? Por espelho, reflexo do que seremos, do que vai ser revelado. Então, acredite, irmãos, acredite no processo que você está vivendo hoje aqui. Não desista por nada, continue, vamos continuar. Como muitos falam, a luta é grande, mas a vitória é certa. Em Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Que o grande amor de Deus, o Pai, e a graça consoladora do Espírito Santo, e a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Você que crê, diga amém. Graças a Deus.